E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao ABC Aprender Brincando e Cantando. E para hoje eu trouxe essa super novidade, que nem é uma novidade assim, mas pela grandiosidade que é essa ferramenta, ela vai continuar por alguns bons anos aí como uma das maiores meios à humanidade. O ChatGPT, é dele mesmo que eu estou falando. Essa ferramenta é uma ferramenta da OpenAI, e se você for traduzir isso, OpenAI vai dar aí inteligência artificial aberta, aí, se a gente fosse traduzir para o português, né? E dito isso, o que é o ChatGPT? O ChatGPT, gente, é nada mais, nada menos do que uma inteligência artificial, do que um robô, do que um chat que interage com você, te dando ideias, organizando para você aí, por exemplo, textos, fazendo resumos. A princípio eu não entendi muito bem qual era a real função dessa ferramenta, né? Foi até um equívoco o entendimento que eu tive. Poxa, uma ferramenta que vai fazer tudo para você. Enfim, e vi aquilo, não despertou assim uma curiosidade de ir lá fazer uma inscrição no chat e tal. Bem, semana passada eu rompi aí com minhas resistências, até mesmo porque eu estava estudando sobre o que era de verdade o real potencial dessa ferramenta. Para mim, quando eu entrasse para trabalhar com ela, eu entrasse com uma noção e que ela fosse útil para mim de alguma forma positiva e não negativa. Bom, com isso fui lá, fiz minha inscrição, é bem simples, eu vou demonstrar isso no próximo vídeo nosso. A partir disso comecei a fazer o uso dessa ferramenta, é muito simples e até mesmo porque eu tinha informação de como fazer um uso aí. Não vou falar que é o uso correto, mas para mim pelo menos é o uso mais assertivo aí, porque eu pesquisei muito para chegar ao ponto de usar essa ferramenta. Eu queria utilizar ela de uma forma que viesse somar com quem eu sou, com o que eu acredito. Eu estou muito surpreendido com o resultado. Bem, aqui no canal eu tenho vários vídeos aí, e o que é mais difícil em criar um vídeo é você montar ali roteiro, descrição do vídeo, depois dele pronto, gravar o vídeo, editar. Para mim não é nenhum problema. Eu acho divertido isso, para mim, sabe, é uma terapia editar meus vídeos. Porém, a hora de postar, colocar tags, fazer as descrições, cara, isso é uma chatice. A gente tem um monte de ideias, mas organizar essas ideias que dá trabalho. E agora é que entra as grandes vantagens e os pontos positivos dessa super ferramenta, o ChatGPT. O que é o ChatGPT, gente? Para mim, ela é uma ferramenta que organiza os meus pensamentos, os meus saberes, transformando isso em um texto. Para mim, ela é muito útil assim. Eu coloco todas as minhas ideias para uma determinada função e ela organiza tudo isso transformando num texto. E para nós professores ela vem muito bem a calhar ali no que diz respeito a criar relatórios, criar atividades a partir de conteúdos ou criar resumos de conteúdos. Se você for um professor imerso aí nas redes sociais, essa ferramenta vai te ajudar muito na perspectiva de criar descrições para vídeos, até mesmo roteiros. Enfim, são muitas as possibilidades dessa ferramenta contribuir para que venhamos ganhar tempo, agilidade nas tarefas que temos a fazer durante aí a nossa rotina puxada. Essa rotina aí de profissional de educação não é fácil. Bem, e caminhando aí para o final dessa exposição sobre o que é o ChatGPT para mim, o que eu entendi, no que ele me serve, eu quero dizer que é uma maravilhosa ferramenta, desde que você tenha domínio do assunto ao qual você vai ali manipular no ChatGPT. Caso você não tenha esse domínio dos assuntos aí que tu vai pedir auxílio aí pro ChatGPT, você corre o risco de passar informações falsas. Eu vou dar um exemplo disso que eu estou falando para vocês. Ao criar a descrição de um vídeo, de um tutorial aqui no ABC, sobre como criar uma questão de caixa de seleção com o Google Formulários, eu pedi auxílio do chat para criar uma descrição para esse vídeo e elenquei alguns pontos. Por exemplo, eu queria que ele relatasse para mim a diferença entre uma questão de múltipla escolha e uma questão de caixa de seleção. Eu sei qual é a diferença e ele me passou uma resposta errada sobre isso. Ele disse que a questão de caixa de seleção, somente uma alternativa é correta. E numa questão de múltipla escolha, várias serão as alternativas corretas dependendo do questionamento. E onde está o problema nisso? O problema está que a descrição de uma questão de caixa de seleção e uma questão de múltipla escolha é exatamente o oposto. A questão de múltipla escolha, nela se encontra apenas uma alternativa correta. No item de caixa de seleção, podem ter várias alternativas corretas dependendo do questionamento que foi feito.
eu relatei isso pro chat. Falei, olha, chat, você está equivocado. E expliquei pra ele porque ele estava equivocado. Ele falou, olha, me desculpe, eu me confundi e vou corrigir. E daí ele foi lá e corrigiu assim de forma magnífica. E esse é o alerta que eu queria fazer pra você. O ChatGPT é uma inteligência artificial que ainda está sendo treinada e eu acredito que isso vai por décadas. E nem tudo que ela nos afirma é uma verdade absoluta. Por isso que eu falei do domínio. Nós precisamos dominar muito bem o assunto ao qual nós iremos pedir auxílio para o ChatGPT, para a inteligência aí, para nos ajudar a organizar ele de alguma maneira. Nós precisamos ter o total domínio desse conteúdo. Uma última coisa muito importante é a maneira com que eu vou fazer esse comando, esse prompt para ele gerar essa resposta. A pergunta, a maneira que eu pergunto para o chat faz toda a diferença. Se eu fizer uma pergunta rasa, genérica, eu vou ter uma resposta muito genérica, muito abrangente, muito rasa. Todavia, se eu tiver o cuidado de ser criterioso no momento de fazer uma pergunta, com detalhes, organizando os fatos, caso eu queira algo numa ordem cronológica, isso é interessante estar nessa ordem no momento da pergunta, até mesmo citando palavras que eu quero que seja usado, até mesmo pedindo para dar ênfase em determinado assunto. Por exemplo, eu pedi a descrição de uma introdução para um curso de Google Formulários que eu estou elaborando e eu especifiquei que eu queria que o chat descrevesse para mim, desse ênfase na questão dos relatórios com gráficos e tabelas que o Google Formulários gera para nós ali de forma automática. Então eu dei essa informação para ele e ele gerou uma descrição assim quase que perfeita. Eu fiz alguns poucos ajustes e é basicamente isso que a gente tem que fazer no ChatGPT, se o comando for um bom comando, se o prompt, esses comandos são chamados de prompt no mundo aí da programação. Se esse comando, se esse prompt aí for um bom prompt, cara, você vai ter um excelente conteúdo aí gerado por essa magnífica inteligência artificial. Ou seja, você que tem que gerar um relatório ali específico para cada aluno, é interessante você ter uma descrição ali específica de tudo que você quer que ele organize e transforme ali num texto. E o legal é que dá para pedir se você quer um texto breve ou mais longo, até mesmo a quantidade de parágrafos. Enfim, são muitas as possibilidades. Espero que você aí acompanhe essa série de tutoriais aí sobre o ChatGPT, fazendo uso aí na prática e te dando um monte de dicas aí de como fazer o uso aí em sua sala de aula com os seus alunos, gerando aí conteúdo com muita relevância, com muito significado. É isso aí, galera. Essa foi a nossa aula 1 de ChatGPT. Eu tentei traduzir aí em palavras toda a magnitude e grandiosidade dessa ferramenta, dessa inteligência artificial, desse super robô aí. Eu tô me sentindo quase que o Homem de Ferro, o Professor de Ferro, uau! Já no próximo vídeo, postado aqui, o vídeo 2, você já vai aprender a se inscrever e já fazer o uso. A nossa próxima aula, eu vou te mostrar alguns comandos, alguns prompts que eu usei para gerar algumas respostas magníficas com essa super ferramenta aí. É isso. Se essa ferramenta foi útil para você, comenta, compartilha, curte aí, divulga para os seus colegas, professores ou para outras pessoas que o tempo inteiro precisam estar organizando ideias, transformando isso em textos com significado. Divulga aí para que a gente venha crescer mais e mais. Tchau, tchau. Fui! Tchau. E é isso. Olha só, olha só, todavia, se eu fizer um questionamento ali com... Então, olha só, com ferramenta. Ferramenta. O nosso próximo vídeo, a inscrição nesse... Bem, o nosso próximo...